Olá amigos, amigas, tudo bem? A nossa pergunta de hoje é basicamente a seguinte: existe um relevo para o capitalismo? Ou o relevo é uma coisa que existe no nosso planeta e nos planetas de uma maneira geral e que nada tem a ver com o capitalismo, com as formas de organização da nossa sociedade? E essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nesse vídeo. A questão fundamental para isso é a gente imaginar então que, de alguma maneira, esta sociedade hegemônica, esta ideologia hegemônica, esta cosmologia hegemônica, tudo isso estou aqui tentando reproduzir o que as pessoas andam falando sobre o conhecimento científico, mas de alguma maneira há uma forte relação entre a tradição muçulmana, a tradição judaica e a tradição cristã, no sentido de se colocar em evidência um determinado tipo de leitura do que seria a natureza, de como ela funcionaria, de que questões estão colocadas aí, e uma certa, digamos que, eternidade. Uma separação do ponto de vista da lógica dessa natureza, tanto que nós diríamos que as chamadas ciências duras, como a biologia, a física, a química, que elas teriam uma maior precisão, que elas veriam, então estão voltadas para a natureza, e a natureza é possível de ser vista com precisão, podemos prever tranquilamente um conjunto de fenômenos e tudo mais, enquanto que as tais das ciências humanas, se é que são ciência, aqui estou reproduzindo também um discurso relativamente comum, temos que encarar o problema da subjetividade humana, do desejo, dos amores, das avarezas, da violência e etc, e etc. Muito bem. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que, num primeiro momento, de acordo com as grandes tradições que envolvem o pensamento de um número considerável de indivíduos, de pessoas, de civilizações e tudo mais, Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º descansa. A grande questão é que esta criação do mundo, a gente já andou até comentando sobre isso, essa criação do mundo se faz no sentido de uma ordem. Deus vê o mundo como um lugar vazio, e caótico, e vai paulatinamente arrumando isso, colocando terras acima das águas, as águas nos seus devidos lugares, e o movimento dos astros, e etc, etc e tal, que não vamos detalhar aqui. O fundamental é que, desde esse momento em que se escreveu o texto do Gênesis, até aproximadamente o século XVIII, essa ideia de que o mundo teria sido criado dessa maneira, que a natureza não sofreria, então, uma natureza completamente separada do humano, não é? Cheio de pecados e coisas desse gênero, mas assim, que esta natureza não sofreria mudanças radicais. Na verdade, como Deus criou o mundo seria, e este mundo, até mais ou menos esse período, teria em torno de 6.000 anos. Se pega aí o Velho Testamento e vai se contando, vai passando aí os livros dos números, dos Deuteronômios e tal, até se chegar a Jesus, e até, de lá para cá, teríamos então esses mais ou menos 6.000 anos. Acontece que o mundo humano sofreu mudanças radicais. Uma das questões fundamentais dessa mudança está no fato de que, durante o período do mercantilismo, ou que preparava o mercantilismo de alguma maneira, tivemos mudanças extremamente importantes no que se refere à ideia de uma Terra esférica, de uma Terra passível de ser cartografada a partir de distâncias angulares, e que ela poderia então poderíamos então dar uma volta. Se a gente fosse numa direção única, a gente acabaria saindo do mesmo lugar que partimos.
e assim por diante. Então, esta terra que era um prato e que tudo se movia sobre as nossas cabeças, tal como os nossos corpos conseguem perceber até hoje, na verdade é uma esfera girando em torno do Sol, girando em torno de si mesma e assim sucessivamente. Muito bem. Na verdade, todas essas mudanças foram absolutamente importantes e é exatamente em cima dessa mudança que algumas potências europeias da época, como Portugal, Espanha, a Holanda e depois a Inglaterra, foram dominando o mundo e se incorporando e vamos escravizando e tendo o poder político, o poder técnico, o poder militar sobre povos de todos os lados, da Ásia, da América, do que viria a ser a América e assim por diante. Muito que bem. Nesse sentido, a própria Inglaterra vivia já os movimentos fundamentais da sua Revolução Industrial, uma revolução que seria a revolução que daria o sentido geral da geografia e da história do mundo contemporâneo. E dentro desse contexto, então, aparecem profissionais que são verdadeiras novidades. E um deles é um indivíduo chamado William Smith, que vai ser, reconhecidamente um geólogo. É interessante porque nessa altura do campeonato, William Smith ele é o responsável pela construção dos canais que estão sendo realizadas, essas construções estão sendo realizadas em toda a ilha do Reino Unido, com o objetivo, então, de que as mercadorias produzidas pelas fábricas elas pudessem circular com mais facilidade, com custos menores e tudo mais. Afinal de contas, o relevo que Deus havia criado e que havia deixado para os homens não era um relevo muito favorável a esse tipo de movimento. William Smith, então, junto com investidores e tudo mais, ele vai construir uma série de canais e na construção desses canais vai coletar uma série de amostras de rochas. E ao coletar essas amostras de rochas, William Smith tem a petulância, digamos, de fazer um mapa geológico da ilha que é o Reino Unido. E nesse mapa geológico vai identificar então a presença de rochas muito diferentes, de rochas inclusive que em algum momento, muito provavelmente, deveriam estar sob as águas oceânicas, porque afinal de contas nessas rochas estavam incrustados animais marinhos. E até onde se sabe, esse tipo de animal, esses moluscos e tal, não teriam condição de sair do mar e ir andando até o centro da Inglaterra. Então, nesse sentido, começa uma pergunta fatal. A pergunta de que se de fato a Terra tem 6.000 anos, se a Terra sempre foi dessa maneira, ou se em algum momento a Terra existia ou estava coberta por águas marinhas. E quando foi isso? Como que aconteceu isso? Nesse movimento todo, o que nós temos, na verdade, é uma grande revolução. Nós saímos daquela ideia de que a Terra teria em torno de 6.000 anos para a ideia atual de que no nosso planeta tem algo em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, existe aí não só mais um movimento no sentido de que a Terra gira em torno de si própria e que a Terra então gira em torno do Sol, mas um movimento no sentido de que isto que é aparentemente tão firme, tão eterno, tão sempre do mesmo jeito, as montanhas, as planícies e tudo mais, as rochas e etc., e que isso então teria também movimento. A constituição da sociedade industrial ela vai colocar absolutamente tudo em movimento. E neste momento, então, ela vai colocar as rochas em movimento. E isso é uma questão fundamental.
Ela é uma questão fundamental porque, de alguma maneira, nós vamos ter que identificar que existe efetivamente um relevo para o capitalismo. Ora, o que será que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o seguinte, que há uma necessidade efetiva desta nova sociedade, dessa sociedade que necessita de uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de carvão e depois de petróleo, que ela necessita então de uma grande quantidade de ferro e de outros minerais para a produção do aço, para a produção de o que hoje automóveis e equipamentos eletroeletrônicos e etc, e muito cobre, muito isso, muito aquilo, mas assim, é necessário para que eu tenha acesso a esse tipo de coisa que de alguma maneira eu olhe para o relevo de uma maneira muito diferente. Eu não posso olhar para o relevo como uma criação divina que está ali e sempre foi daquele jeito e não há o que fazer com aquilo, porque afinal de contas Deus criou assim. Eu preciso olhar para aquele relevo com outros olhos. E olhar para o relevo do ponto de vista do capitalismo é olhar para o relevo da mesma maneira como se olha qualquer coisa, como uma fonte de matéria-prima, como qual é a dinâmica, qual é o movimento, o que aconteceu com tudo aquilo, para que eu possa, a partir da percepção da própria superfície, saber o que é que está no fundo. Se no fundo daquilo existe calcário, se no fundo daquilo tudo existe ferro, se existe carvão e depois petróleo e assim sucessivamente. Há uma mudança radical do ponto de vista de tudo isso. A ideia, então, de que existiriam bacias sedimentares, de que existiria movimento para a formação de montanhas, que as montanhas que nós conhecemos ou já conhecíamos nessa época, como os próprios Alpes ou a Cordilheira dos Andes, ou a Cordilheira de Atlas e o Himalaia e etc., que essas cordilheiras tinham sido produzidas, que elas não existiam desde sempre, que na verdade havia todo ali um movimento de dentro para fora da Terra, que das partes internas, então, daquelas rochas que de alguma maneira não se sabia muito bem como, mas que de alguma maneira estava transformando o planeta de uma forma brutal, de uma forma extremamente interessante. O William Smith, então, fez este mapa que vocês estão vendo aí aqui na tela. Ele é considerado, identificado até hoje como um mapa que mudou a ciência, que mudou o mundo. A partir desse mapa vai se falar então da existência de um Darwin. A partir desse mapa estamos nos associando à existência de homens como Humboldt, e ideias de natureza que vão ter outras dinâmicas, outras relações. A própria possibilidade então de olhar o relevo como uma grande dinâmica, de olhar as montanhas como a produção do próprio planeta, de que o planeta, portanto, não tinha, assim como ele girava em torno de si, girava em torno de Sol, etc, etc e tal, ele também, não tinha sossego, porque, na verdade, as terras altas estariam frequentemente ou, de alguma maneira, colocadas sempre a serviço de um processo de desmonte, de erosão, como chamamos e tal, e que tudo isso também estaria na origem da formação das montanhas. Tudo isso que eu estou dizendo a vocês são séculos de discussão. William Smith acabou na prisão, ele passou uma parte considerável da vida dele numa pobreza brutal e acabou sendo preso e acabou sendo reconhecido somente no final da sua vida. De alguma maneira, essas ideias, assim como Darwin foi alvo de grandes chacotas, porque associavam a imagem de Darwin à imagem do macaco e tudo mais, estas mudanças que ocorreram juntamente com a Revolução Industrial, elas são mudanças que estão e que marcam até hoje toda a dinâmica da produção e da existência da sociedade capitalista. Nós vamos imaginar, nós temos que enfrentar uma das condições mais
radicais em relação a isso, porque de alguma maneira tudo aquilo que era um movimento em nome do tal do desenvolvimento, hoje está sendo questionado. As minas de carvão estão sendo questionadas, a produção, o consumo de petróleo está sendo questionado. O que se quer hoje é que simplesmente se pare com esse negócio de explorar petróleo e etc e tal, mas é uma fonte de energia que ainda não... A tecnologia contemporânea ainda não deu conta de substituir, porque no final das contas a substituição da matriz energética é, na verdade, a tentativa de fazer com que as mesmas coisas que nós temos hoje, na mesma ou maior velocidade do que elas são consumidas e substituídas nos dias de hoje, e que elas tenham uma maneira de funcionar que seja absolutamente simples e direta, e que nós possamos então continuar vendo televisão, ter computador e etc, etc e tal, e ter automóveis e tudo mais, e tudo isso movido a eletricidade, mas uma eletricidade que não pode vir nem do carvão, nem da energia nuclear, e nem do petróleo, nem coisas desse gênero. Então tudo isso não é uma coisa simples. Muito recentemente, a Airbus, que é uma companhia de produção de aviões aqui na Europa, ela apresentou para o mercado 3 tipos de avião que serão, que vão voar a partir do hidrogênio como fonte energética. Isso por volta de 2030, 2035, alguma coisa assim. E nesse sentido, então, a grande questão não é não ter avião, a grande questão não é chegar mais devagar, a grande questão não é, uma vida mais lenta e mais tranquila. A grande questão é fazer com que tudo que funcione hoje, do jeito que funcione hoje, funcione melhor amanhã e crie menos dilemas do ponto de vista ambiental. Nós estamos enfrentando a nós mesmos, enfrentando o nosso modelo de vida, e é nesse sentido que nós poderíamos dizer, então, que existe, de fato, um relevo para o capitalismo. E este relevo para o capitalismo não está no fato de existir uma montanha ou não, mas de como eu olho para essa montanha, de como eu olho para as terras emersas, de como eu olho para as bacias sedimentares que estão no entorno dos continentes, e o que é que eu quero enxergar. Como é que eu quero enxergar, então, essas grandes reservas do pré-sal? O que é que significa isso? Como é que eu tenho olhos para ver nas profundezas do mar e depois, nas profundezas das bacias sedimentares que estão ali, a sei lá quantos metros de profundidade, uma grande quantidade do quê? Justamente de petróleo, justamente de gás natural, e que venha então no sentido de mobilizar, de movimentar este jogo todo que é a sociedade capitalista. Da mesma maneira que isto envolve todos os nossos sistemas de transporte e tudo mais, mas isso já é assunto para um outro vídeo. O que é fundamental é que a gente entenda que, independentemente da dinâmica desta ou daquela rocha, independentemente de podermos saber se elas são sedimentares, se elas são magmáticas, se elas são metamórficas, ou seja lá, que tipo de classificação que a gente aprende quando faz nossos primeiros cursos de geografia, mas no meio de tudo isso, o que nós sabemos é o que reconhecer isso, saber que isso existe, está a serviço do desvendamento da própria natureza e da transformação, então, da rocha, da transformação do relevo, da transformação de tudo isso em fontes básicas para a existência e a reprodução da nossa sociedade, da sociedade que nós somos. Voltaremos. Não, porque no final das contas são muitos os mapas e muitas as coisas que podem nos ajudar a compreender melhor tudo isso. Acho que vale a pena pensar em como foi difícil para o Wegener convencer as pessoas, o seu trabalho acabar convencendo as pessoas de que os continentes se movem e coisas desse tipo. Mas, de qualquer maneira, é assim que nós vemos o mundo, e é com este ponto de partida que nós vamos entender, então, essa dinâmica toda que é a geografia contemporânea. Um abraço a todos, um grande prazer em estar aqui de volta, e,
sexta-feira e aí segunda e tudo mais, nós vamos continuar com esses nossos vídeos. Espero que gostem e que mandem aí os seus comentários e tudo mais. Um abraço, prazer em revê-los.